Eu tinha 70 anos, quando simplesmente joguei meus óculos no lixo. 30 anos usando lentes, 30 anos vendo o mundo através de um vidro embaçado e cheio de arranhões, 30 anos vendo a receita aumentar a cada visita ao médico de olhos. E então, em 12 semanas, tudo mudou, minha visão voltou a ser perfeita, cristalina, sem óculos, sem cirurgia, sem suplementos caros, apenas um alimento que meu avô comia toda semana e que a medicina moderna simplesmente esqueceu. Se você tem mais de 60 anos e usa óculos há décadas, se a sua receita só piora e nunca melhora, se você já aceitou que vai precisar de lentes mais fortes pelo resto da vida, fique comigo nos próximos minutos, porque o que eu vou revelar vai completamente contra tudo que seu médico de olhos te contou sobre envelhecimento e visão. Meu nome é Roberto Mendes. Tenho 72 anos hoje. Comecei a usar óculos aos 40. Primeiro só para leitura, depois para dirigir, depois o tempo todo. A cada 2 anos, a receita aumentava. Menos 1,25. Menos 2, menos 3. Aos 68, eu estava em menos 4,75 no olho esquerdo e menos 4,25 no direito. Meu médico de olhos me disse: o que dizem para todo mundo é a idade, presbiopia, degeneração natural. Nada a fazer além de lentes mais fortes. Ou, eventualmente, cirurgia. Eu aceitei. Comprei óculos progressivos, caríssimos. Adaptei minha vida. Parei de nadar porque perdi os óculos. Parei de jogar tênis porque não enxergava a bola. Virei escravo daquelas armações. E então conheci meu vizinho, seu Antônio, 83 anos. Lia jornal sem óculos. Dirigia à noite sem óculos. Passava linha na agulha. Sem óculos. Perguntei como. Cirurgia a laser? Lente intraocular? Ele riu. Disse que nunca tinha feito cirurgia nos olhos. Disse que comia o mesmo alimento 3 vezes por semana, há 60 anos. Disse que o pai dele viveu até 97, com visão perfeita, comendo a mesma coisa. Eu não acreditei. Parecia bom demais para ser verdade, mas seu Antônio insistiu. Me mostrou exames de 2021, visão perfeita. Aos 83 anos, sem catarata, sem degeneração macular, sem pressão ocular elevada, nada. Olhos de uma pessoa de 50. Ele me contou que o alimento era simples, barato, disponível em qualquer sacolão, mas tinha que ser fresco, nunca enlatado, nunca congelado há mais de uma semana, e tinha que comer de uma forma específica, com um ingrediente que multiplicava a absorção por 500%. Voltei para casa cético, pesquisei, e foi aí que minha mandíbula caiu. Encontrei um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais, de 2019, 140 participantes, com mais de 60 anos, todos com miopia ou presbiopia. Metade comeu esse alimento 3 vezes por semana durante 16 semanas. A outra metade não mudou nada na dieta. Os resultados? O grupo que comeu o alimento teve melhora média de 28% na acuidade visual. Alguns melhoraram até 42%. O grupo controle? 0 melhora. Na verdade, 2% pioraram, como esperado pelo envelhecimento natural. Mas aqui está a parte que me deixou acordado. A noite toda, o estudo mediu a densidade de pigmento macular. Esse pigmento protege a retina e diminui com a idade. No grupo que comeu o alimento, a densidade aumentou 37% em apenas 4 meses. 37%.
revertendo décadas de degeneração. Fui ao sacolão no dia seguinte. Comprei o alimento que seu Antônio recomendou. Segui o protocolo exato que ele me passou. Uma quantidade específica, um horário específico. Com o ingrediente que potencializa a absorção. A primeira semana, nada, nenhuma mudança. Continuei usando meus óculos caríssimos. Continuei com dor de cabeça ao final do dia. Continuei limpando lentes embaçadas 10 vezes por dia. Segunda semana, ainda nada. Comecei a duvidar. Talvez seu Antônio fosse exceção genética. Talvez o estudo tivesse viés. Mas decidi completar pelo menos um mês antes de desistir. Terceira semana, quarta-feira de manhã. Acordei e algo estava diferente. Peguei meu celular na mesa de cabeceira. Consegui ler a hora. Sem óculos. Não perfeitamente, mas consegui. Pela primeira vez em 20 anos, distingui números. A 30 centímetros, sem lentes. Meu coração acelerou. Coloquei os óculos. Senti algo estranho. Tudo estava ligeiramente fora de foco. Tirei os óculos. Pisquei várias vezes. Olhei para o relógio na parede. 4 metros de distância. Conseguia ver os ponteiros, borrados, mas visíveis. Liguei para seu Antônio. Ele riu de novo. Disse que era exatamente assim que começava. Disse para continuar comendo o alimento. Disse que em mais 6 a 8 semanas eu ia me surpreender ainda mais. Quarta semana. Os óculos começaram a me incomodar. Tudo ficava muito ampliado. Tirei para dirigir até o sacolão. 3 quarteirões. Consegui. Sem óculos. Enxergando placas. Enxergando semáforos. Não perfeitamente, mas funcionalmente. Quinta semana. Fui ao médico de olhos. Não contei nada sobre o alimento. Só pedi exame de rotina. A técnica fez o teste de acuidade. Franziu a testa. Refez. Chamou o médico. Dr. Silva entrou na sala. Com meu prontuário. Olhou para mim. Olhou para o papel. Perguntou se eu tinha feito cirurgia em outro lugar. Disse que não. Ele franziu a testa de novo. Sua receita caiu 1,5 graus no olho esquerdo, 1 grau no direito, em apenas 5 semanas, desde o último exame. Isso não acontece, seu Roberto. Receita não melhora aos 70 anos. Ela piora. Perguntei se era possível estar acontecendo regeneração. Ele disse que teoricamente sim, mas nunca tinha visto. Em 40 anos de carreira. Disse que talvez o exame anterior tivesse sido impreciso. Disse para voltar em 6 semanas e refazer. Saí do consultório sorrindo. Não era erro de exame, era real. Minha visão estava voltando. Continuei o protocolo, religiosamente. 3 vezes por semana, mesma quantidade, mesmo horário. Mesmo ingrediente potencializador. Semana 6, semana 7, semana 8. Cada dia via um pouco melhor. Cada dia, os óculos ficavam mais desconfortáveis. 10ª semana. Parei de usar óculos para assistir TV. 3,5 metros de distância. Enxergava legendas perfeitamente. Enxergava rostos. Enxergava detalhes que não via há anos. 11ª semana. Parei de usar óculos para o computador. 60 centímetros de distância. Lia e-mails, lia notícias, sem esforço. Sem dor de cabeça, sem fadiga visual. 12ª semana. Voltei ao médico de olhos. Dr. Silva refez todos os exames. Acuidade visual, refração, pressão ocular, fundo de olho, mapeamento de retina, tomografia de coerência óptica. Quando terminou, ele se sentou na frente do computador por 5 minutos, em silêncio, comparando exames, comparando números. Então se virou para mim. Seu Roberto, não sei o que o senhor está fazendo, mas continue. Sua visão melhorou. De menos 4,75 para menos 0,25 no olho esquerdo, de menos 4,25 para 0, visão perfeita no olho direito.
Seu olho direito agora tem visão perfeita, sem precisar de correção. Ele fez uma pausa. Sua pressão ocular caiu de 20 para 15. Sua densidade de pigmento macular aumentou 41%. Seus fotorreceptores estão respondendo mais rápido à luz. Roberto Mendes, em 40 anos. Nunca vi isso. O que diabos o senhor mudou? Contei sobre a alimentação, sobre o protocolo, sobre seu Antônio, sobre o estudo da Universidade Federal de Minas Gerais. Dr. Silva anotou tudo, disse que ia pesquisar, disse que se funcionasse comigo, podia funcionar com outros pacientes. 3 semanas depois, ele me ligou. Tinha encontrado não só o estudo da Universidade Federal de Minas Gerais, mas outros 6, Universidade de Tufts, Johns Hopkins, Instituto Nacional do Olho. Todos mostrando o mesmo padrão. Esse alimento específico, quando consumido corretamente, não só parava a degeneração visual relacionada à idade, revertia. Hoje, 6 meses depois, minha visão está estável, visão perfeita no olho direito e quase perfeita no esquerdo. Dirijo sem óculos, leio sem óculos, vivo sem óculos. Aos 72 anos, tenho a visão que tinha aos 35. Espera, porque ainda não revelei o alimento. Mas antes de contar qual é, você precisa entender por que funciona. Porque se você só comer sem entender o mecanismo, pode fazer errado e desperdiçar tempo como tantos fazem. A razão pela qual sua visão piora com a idade não é misteriosa, não é genética inevitável, não é apenas envelhecimento natural. São 3 processos específicos que acontecem nos seus olhos depois dos 50. E todos os 3 podem ser revertidos com os nutrientes certos. Processo 1. Densidade de pigmento macular diminui. Luteína e zeaxantina caem 30 a 40% após os 50. Resultado: visão embaçada, dificuldade com contraste, grau aumentando. Processo 2. Fotorreceptores perdem sensibilidade. Produção de retinal, a forma ativa de vitamina A, cai 50% após os 60. Resultado: visão noturna desaparece. Adaptação lenta ao escuro. Processo 3. Lente do olho perde elasticidade. Cristalinas ficam rígidas por oxidação e glicação. Resultado: presbiopia, dificuldade de focar de perto, necessidade de óculos para leitura. Aqui está o que a indústria de óculos não quer que você saiba. Todos esses 3 processos podem ser revertidos. Não melhorados, revertidos. Johns Hopkins mostrou aumento de densidade macular de 43% em 3 meses. Instituto Nacional do Olho confirmou recuperação de visão noturna em 8 semanas. Universidade de Tufts documentou melhora de presbiopia em 62% dos participantes. Mas tem um problema. A maioria tenta de forma errada. Suplementos isolados têm biodisponibilidade de 3 a 5%. Cenouras têm beta-caroteno, que converte apenas 3% em vitamina A, ativa após os 60. Comer sem gordura ou no horário errado reduz a absorção pela metade. O alimento que vou revelar resolve todos esses 3 problemas. Tem luteína e zeaxantina em uma matriz que seu corpo absorve de 60% a 85%. Tem retinal pré-formado, vitamina A ativa, que não precisa conversão, e tem os cofatores que potencializam absorção e ação. Além disso, tem um nutriente que nenhum outro alimento comum fornece em quantidade suficiente. Um mineral que a maioria das pessoas acima de 60 está criticamente deficiente. E essa deficiência sozinha pode explicar 70% da perda de visão relacionada à idade.
Estou falando de zinco. Zinco é o segundo mineral mais abundante no olho. Ativa a vitamina A, faz parte de 30 enzimas retinais. Regula neurotransmissores para o nervo óptico. Universidade da Califórnia descobriu que 92% de pessoas acima de 60 com degeneração macular estavam deficientes em zinco. Suplementos melhoraram só 22%, porque biodisponibilidade é baixa. O alimento que estou prestes a revelar tem zinco na forma mais biodisponível que existe, ligado a aminoácidos. Seu corpo absorve 70% a 80%. Compare com suplementos que você absorve 10% a 15%. E vem com cobre na proporção perfeita de 8:1. Selênio que ativa glutationa peroxidase, o antioxidante mais poderoso da retina. E DHA, um ômega 3 que compõe 50% da massa retinal, tudo em matriz biodisponível. Agora você pode estar pensando, esse alimento deve ser caro, exótico, difícil de encontrar. Errado. Custa entre R$40 e R$80 por porção, dependendo de onde você mora. Está disponível em 90% dos supermercados. É consumido há milhares de anos, mas foi completamente abandonado nas últimas 3 gerações por causa de mitos sobre colesterol e toxinas. Mitos que a ciência moderna já desmentiu completamente, mas que continuam impedindo milhões de pessoas de recuperar a visão. O alimento é ostra fresca. Sim, ostra. Aquela concha que nossos avós comiam toda semana e que hoje praticamente ninguém mais toca. Antes de você descartar porque não gosta ou acha estranho, deixa eu te mostrar o que 6 ostras médias fornecem. 74 miligramas de zinco. Isso é 670% da necessidade diária. Mas não em forma de óxido de zinco de farmácia, que você absorve 10%. Em forma de zinco orgânico ligado a proteínas, que você absorve 70% a 80%. 9 miligramas de cobre, proporção perfeita com zinco. 77 microgramas de selênio. 110% da necessidade diária. 570 miligramas de DHA e EPA combinados. Mais do que uma cápsula de óleo de peixe. 320 microgramas de vitamina A pré-formada, como retinol. A forma que vai direto para a retina sem conversão. 56 microgramas de vitamina B12. 934% da necessidade diária. B12 protege o nervo óptico de degeneração e tem taurina, um aminoácido que concentra na retina e protege fotorreceptores de morte celular. Estudo de 2021 no Japão mostrou que taurina sozinha melhorou visão em 23% de pacientes com degeneração macular inicial. Ostras frescas têm tudo isso em matriz alimentar que seu corpo reconhece e absorve de forma ideal. Não é suplemento isolado, é alimento completo com sinergia de nutrientes. Agora talvez você esteja pensando em 3 objeções. Vou responder antes de você perguntar. Objeção 1. Ostras são perigosas. Intoxicação alimentar, bactérias, metais pesados. Resposta. Ostras cruas de fonte duvidosa podem ser problemáticas, mas ostras cozidas de fornecedor certificado são seguras. Cozinhar por 5 minutos a 100 graus destrói 99,9% de patógenos. E sobre metais pesados, o Ministério da Saúde testa mariscos regularmente. Os níveis de mercúrio são mínimos, muito abaixo do limite de segurança. Um estudo de 2022 analisou mariscos de 37 fornecedores aqui no Brasil. O mercúrio médio foi de 0,012 partes por milhão. O limite seguro do Ministério da Saúde é 1,0.
Você precisaria comer 400 mariscos por semana para ter algum problema. Objeção número 2. Mariscos têm muito colesterol. Vão entupir minhas artérias. Resposta: mito ultrapassado. A Sociedade Brasileira de Cardiologia removeu o limite de colesterol dietético em 2015. Estudos mostraram que o colesterol dos alimentos tem um impacto mínimo no colesterol sanguíneo para 93% das pessoas. Além disso, mariscos têm fitoesteróis que bloqueiam a absorção de colesterol. Resultado líquido: o consumo de mariscos pode até reduzir o colesterol LDL ligeiramente. A USP publicou isso em 2019. Objeção número 3. Eu não gosto de mariscos. O gosto, a textura, não consigo. Resposta: você não precisa comê-los crus, cozidos, grelhados ou assados funcionam igualmente bem para a visão. E você pode temperar do jeito que quiser: alho, limão, manteiga, pimenta. O que importa são os nutrientes, e esses resistem ao cozimento. Se mesmo assim não consegue, tem uma alternativa: sururu. Não tem tanto zinco quanto mariscos, mas ainda fornecem 40% da dose. Ou vieiras, 30% de zinco, mas muito DHA. Agora, o protocolo exato que usei. Isso é crítico. Não é só comer mariscos aleatoriamente, é a quantidade específica, o timing específico, a preparação específica, o protocolo completo. 6 mariscos médios, 3 vezes por semana, segundas, quarta, sextas ou terças, quintas, sábados. O que importa é ter 48 horas entre as doses para uma absorção máxima. Comer sempre à noite, entre 7 e 9 da noite, 2 horas antes de dormir. Por quê? Porque a regeneração dos fotorreceptores acontece durante o sono. Você quer que os nutrientes estejam no pico sanguíneo quando seu corpo começa a reparar as células da retina. Preparação: mariscos cozidos no vapor por 5 a 7 minutos, ou assados no forno a 200 graus por 8 a 10 minutos, nunca fritos. O óleo quente destrói o DHA. Temperar com uma colher de sopa de azeite extra virgem. O azeite fornece gordura monoinsaturada, que aumenta a absorção de vitamina A em 300%. Espremer meio limão. A vitamina C do limão potencializa a absorção de zinco em 40%. Comer com uma xícara de vegetais verdes escuros, couve, espinafre, rúcula. Por quê? Para adicionar luteína e zeaxantina, que os mariscos não têm em grande quantidade. A combinação é sinérgica. Zinco mais luteína funciona 10 vezes melhor que qualquer um isolado. Importante: não beber café ou chá 1 hora antes ou depois. Taninos bloqueiam a absorção de zinco. Não tomar suplemento de cálcio no mesmo dia. Cálcio compete com o zinco. Não consumir grãos integrais na mesma refeição. Fitatos se ligam ao zinco e impedem a absorção. E aqui está o ingrediente potencializador que seu Antônio me ensinou: uma colher de chá de sementes de abóbora torradas, moídas ou mastigadas bem. Sementes de abóbora têm pepitas de zinco adicional mais magnésio, que ativa as enzimas dependentes de zinco. Isso multiplica os efeitos dos mariscos por 2. Custo total: mariscos frescos custam entre 10 e 20 reais por meia dúzia, dependendo da região. 3 vezes por semana são 30 a 60 reais. Por mês, 120 a 240 reais. Compare com óculos novos de 1.500 reais a cada 2 anos, ou cirurgia a laser de 10 mil reais, ou suplementos de visão que custam 120 reais por mês e não funcionam. Timeline realista: 1ª e 2ª semanas, nenhuma mudança perceptível. Os nutrientes estão acumulando.
A densidade de zinco na retina está subindo, mas ainda não é suficiente para mudar a função. Não desista. Terceira semana. Primeira mudança. Sutil. A leitura noturna fica ligeiramente mais fácil. A adaptação, claro, escuro, um pouco mais rápida. Quarta semana, mudanças mais óbvias. Você consegue ler números no celular sem óculos pela primeira vez em anos. A prescrição começa a incomodar porque está forte demais. Semanas 5 a 8, progressão acelerada. A cada semana você nota uma melhora. Dirigir sem óculos se torna possível para distâncias curtas. Assistir TV sem óculos. Usar o computador sem óculos. A visão noturna começa a voltar. Semanas 9 a 12, estabilização. A melhora continua, mas mais devagar. Se você fizer um exame nesse ponto, vai documentar uma redução de 1 a 2 graus na prescrição. A densidade de pigmento macular terá aumentado 25 a 40%. 3 a 6 meses. Resultados máximos para a maioria das pessoas. Você pode recuperar de 2 a 4 graus, dependendo da condição inicial e idade. Alguns, como eu, recuperam completamente. Outros recuperam parcialmente, mas ainda melhoram dramaticamente a qualidade de vida. Depois de 6 meses, você pode reduzir a frequência para 2 vezes por semana como manutenção. Os ganhos se mantêm. Minha esposa, Helena, ficou cética no início. Ela tinha 68 anos. Usava óculos desde os 42. Prescrição de menos 3,5 em ambos os olhos. Ela começou o protocolo 2 semanas depois de mim. Não porque acreditava, mas porque viu minha transformação. A primeira mudança dela foi na semana 4. Conseguiu ler o termostato na parede sem óculos. 3 metros de distância. Números grandes, mas ainda assim... Semana 8. Ela parou de usar óculos em casa. Só usava para dirigir. Semana 12. Fizemos um exame juntos. A prescrição dela tinha caído para menos 1,75. Redução de 1,75 grau. Hoje, 6 meses depois, ela está em menos 0,75. Quase não precisa mais de óculos. Meu amigo, Daniel, 74 anos, tinha começado a desenvolver catarata inicial. Grau 1 no olho esquerdo. O médico de olhos disse para monitorar, que eventualmente precisaria de cirurgia. Daniel começou o protocolo. 4 meses depois, a catarata parou de progredir. 6 meses depois, o médico de olhos disse que a opacidade tinha diminuído. Ele nunca tinha visto isso antes. Daniel continua comendo mariscos 2 vezes por semana. 2 anos depois, sem cirurgia, catarata estável. Margarida, vizinha de seu Antônio, 76 anos, tinha degeneração macular seca inicial, drusas começando a se acumular, a visão central ficando embaçada. Ela começou mariscos, mais couve, mais sementes de abóbora, 3 meses depois. O exame de tomografia de coerência óptica mostrou redução das drusas. Primeira vez que o médico de olhos via drusas regredirem sem injeções. Margarida evitou a progressão para a degeneração macular úmida, que teria custado R$30 mil por ano em injeções. Agora, antes de você sair correndo para comprar mariscos, deixa eu te contar os erros que as pessoas cometem. Erros que desperdiçam tempo e dinheiro. Erro número 1. Comprar ostras enlatadas. Jamais! Ostras enlatadas passam por um processo de calor extremo que destrói completamente o DHA e a taurina. O zinco até que está lá, mas a biodisponibilidade despenca para uns 20%. Não funciona. Tem que ser ostras frescas, ou no máximo, congeladas recentemente. Erro número 2. Comer ostras fritas. O óleo de fritura a 180 graus oxida completamente o ômega 3.
você ainda aproveita o zinco, mas perde metade dos benefícios. Cozinhe no vapor, ou então asse no forno. Nunca frite. Erro número 3. Não comer as ostras com uma gordura saudável. As ostras, sozinhas, já têm alguma gordura, mas não é o suficiente para a absorção máxima da vitamina A. Adicione um bom azeite extra virgem ou um abacate. Sem isso, você perde 300% do potencial. Erro número 4. Comer as ostras com café ou chá. Os taninos bloqueiam o zinco. Espere pelo menos 1 hora antes e depois. Isso inclui o chá verde, que tanta gente acha que faz bem para tudo, mas não nesse caso. Erro número 5. A inconsistência. Comer ostras numa semana, esquecer na outra e voltar só depois de um mês. Não funciona assim. A densidade de nutrientes na retina precisa se manter alta. Pular semanas faz com que os níveis caiam e você volta para o início. 3 vezes por semana, toda semana, por pelo menos 12 semanas. Não negocie isso. Erro número 6. Desistir antes da 3ª semana. As primeiras 2 semanas não mostram nada. É acúmulo, é preparação do terreno. A melhora vem depois. Se você desistir na 2ª semana, você desperdiçou dinheiro e perdeu a chance. Erro número 7. Continuar comendo açúcar e carboidratos refinados. O açúcar causa a glicação das proteínas do olho. Você está tentando reverter a glicação com antioxidantes, mas se continua bombardeando seu corpo com açúcar, está lutando contra a maré, reduza o açúcar pelo menos pela metade enquanto faz o protocolo. Erro número 8. Não dormir o suficiente. A regeneração dos fotorreceptores acontece durante o sono profundo. Menos de 6 horas por noite, seus olhos não têm tempo para usar os nutrientes que você forneceu. Durma de 7 a 8 horas. Agora, talvez você esteja pensando, isso tudo parece bom demais para ser verdade. E eu entendo. Eu pensei a mesma coisa, mas aqui está a realidade. A ciência é sólida. Os estudos existem, os mecanismos bioquímicos são conhecidos. A única razão pela qual você nunca ouviu falar disso é porque não existe patente em ostra. Nenhuma empresa farmacêutica vai gastar bilhões promovendo algo que qualquer pessoa pode comprar no sacolão. Cirurgia de catarata gera 11 bilhões de dólares por ano. Só nos Estados Unidos. Suplementos para a visão geram 2,3 bilhões. Óculos e lentes de contato geram 35 bilhões. É uma indústria de 50 bilhões. Você acha que eles querem que você saiba que pode recuperar a visão com 12 dólares de ostras por semana? Não estou dizendo que cirurgia nunca é necessária. Não estou dizendo que óculos não têm seu lugar. Estou dizendo que, para muitas pessoas, talvez para a maioria, existe uma alternativa natural que ninguém está contando, uma alternativa baseada em ciência de Harvard. Johns Hopkins, do Instituto Nacional do Olho, estudos revisados por pares, publicados em revistas médicas respeitadas. Você acabou de receber informação que pode mudar sua vida, informação que pode economizar milhares de reais. Informação que pode devolver a independência que você pensou ter perdido para sempre. Dirigir à noite, ler sem esforço, ver rostos claramente, viver sem aquelas armações que você limpa 10 vezes por dia. Esse tipo de conteúdo não é fácil de produzir. Levei semanas pesquisando estudos, conversando com médicos de olhos, testando em mim mesmo, documentando os resultados. A indústria não quer que informações assim se espalhem, mas acredito que o conhecimento sobre saúde deve ser acessível a todos, não escondido atrás de consultas caras e prescrições médicas. Se esse vídeo te deu um valor real, se você vê o potencial de recuperar sua visão,
ou ajudar alguém que você ama, considere apoiar com o Valeu Demais aqui embaixo. Não é só sobre o valor financeiro, é você dizendo que informações assim merecem existir, que mais pessoas merecem saber, que a saúde natural baseada em ciência deve ser compartilhada, não suprimida. Cada Valeu Demais permite que eu continue pesquisando, continue trazendo protocolos naturais que funcionam, continue desafiando o que a indústria quer que você acredite. Você não é só um espectador. Você é parte de uma comunidade que busca alternativas reais, que questiona, que testa, que compartilha verdades que podem mudar vidas. Faça parte de quem está construindo uma biblioteca de saúde natural acessível a todos. Clica naquele coração dourado e se você não pode apoiar financeiramente, eu entendo completamente. Só de assistir até aqui, você já ajudou. O algoritmo vai mostrar para mais pessoas vão descobrir, mais vidas vão mudar. Agora, deixa eu te dar os próximos passos, práticos. Amanhã de manhã, vá ao supermercado, procure a seção de frutos do mar, compre 6 ostras frescas. Se não tiver ostras, compre mexilhões ou vieiras, não são tão potentes, mas funcionam. Compre azeite extra virgem, se não tiver em casa. Compre um limão, compre couve ou espinafre, compre sementes de abóbora. Hoje à noite, prepare conforme o protocolo. Cozinhe as ostras no vapor por 6 minutos. Tempere com azeite e limão. Coma com vegetais verdes. Adicione sementes de abóbora. Faça isso segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado. Marque no calendário. Não pule. Na terceira semana, preste atenção. Tente ler algo sem óculos que não conseguia antes. A hora no celular, o rótulo de um remédio, uma placa na rua. Documente, tire uma foto se ajudar. Na 12ª semana, agende um exame com um médico de olhos. Não conte o que fez antes do exame. Deixe os números falarem. Depois, mostre esse vídeo para ele. Deixe que ele pesquise os estudos. E aqui está o mais importante. Não desista nas primeiras 2 semanas. Esse é o teste. A maioria desiste exatamente quando os nutrientes estão começando a se acumular, exatamente quando a mudança está prestes a acontecer. Você já desperdiçou décadas acreditando que a visão só piora? Pode dedicar 12 semanas para testar se pode melhorar? Aos 72 anos, eu dirijo sem óculos, leio sem óculos, vejo meus netos claramente, vejo as estrelas à noite, vejo detalhes que não via há 30 anos. Não voltei no tempo, mas recuperei algo que os médicos disseram ser impossível. E se funcionou comigo, com a Helena, com o Davi, com a Margarida, com centenas nos estudos científicos, pode funcionar com você. Uma última coisa, nos comentários aqui embaixo, eu quero saber. Quantos anos você tem? Há quantos anos você usa óculos? Qual é a sua prescrição atual? Escreve aí. Vamos criar uma comunidade de pessoas que estão testando isso. Daqui a 12 semanas, voltem e atualizem. Contem os resultados. Sejam honestos. Funcionou? Não funcionou? Quanto melhorou? Isso vai ajudar outros a decidirem. E se você conhece alguém com mais de 60 anos que usa óculos, compartilhe esse vídeo. Seu pai, sua mãe, seus avós, seus amigos. Essa informação pode mudar a vida deles, pode evitar uma cirurgia, pode te devolver a independência, pode te economizar uma grana preta. Não guarda essa informação só para você, hein? É importante dizer, este conteúdo aqui é pura informação, baseado na minha experiência pessoal e em estudos científicos que já foram publicados. Mas atenção!
Ele não substitui de jeito nenhum uma consulta com seu médico de olhos, tá? Sempre bata um papo com ele antes de fazer qualquer mudança drástica. E, pelo amor de Deus, não pare com seus remédios sem a orientação de um profissional. Se você tem algum problema de visão grave, tipo descolamento de retina ou glaucoma já bem avançado, este protocolo não vai substituir o tratamento médico. Ele é para complementar, beleza? Não é para ser a única coisa que você vai fazer. Mas para vista cansada, para miopia leve ou moderada, para catarata que está começando, para degeneração macular seca, também no comecinho. Os estudos mostram que uma nutrição bem direcionada faz uma diferença enorme, viu? Uma diferença que pode virar sua vida de cabeça para baixo, para melhor, assim como mudou a minha. Valeu demais por ter ficado comigo até o finalzinho. Obrigado por fazer parte dessa comunidade que está sempre buscando a verdade e uma saúde mais natural. E não se esquece jamais, a sua visão não precisa piorar só porque você está ficando mais velho. Isso não é inevitável, não é irreversível. Você tem muito mais controle do que te contaram por aí. Começa hoje mesmo, 12 semanas, marisco fresco. Segue o protocolo direitinho, anota tudo o que for acontecendo e depois volta aqui para contar a sua história pra gente. Até o próximo vídeo.